Um salve com muita alegria, família Ciente. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal Conversando sobre a Espiritualidade. Hoje é a 8ª aula de estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui já evoluindo, estamos já bem avançados em relação às perguntas, e hoje nós vamos ter uma novidade em relação à nossa dinâmica. Seguirá da mesma forma, a Vânia fazendo todas as leituras das perguntas e nós comentando. Só que hoje nós vamos ter o auxílio da tecnologia. Vejam vocês como o canal Conversando sobre a Espiritualidade está nojento. Olha só. Então, assim, ó, nós vamos ter, então, agora essa capinha e nós vamos ter as perguntas, tá? Só para vocês entenderem a dinâmica, eu vou começar a passar aqui, conforme a Vânia for lendo. Tudo que estiver em verde são palavras de Kardec, ou introduções, ou comentários, como ele faz aqui embaixo. O que está em vermelho é a pergunta que será lida, e o que está em azul é a resposta, que também será lida, a resposta dos espíritos, tá? Então, nós vamos dando sequência a esse processo e vamos seguir adiante nesse assunto. Então, e aí, André, a coisa mais linda do mundo, você acha que nós estamos nojentos? Adorei, adorei. Olá, família Ciente! Mais uma aula aí do Livro dos Espíritos para a gente aprender junto. Muito gostoso isso, né? Evoluir no conhecimento. É para isso que a gente está aqui, para a gente aprender junto com todos vocês. Oi, Vânia, dá um olá para a turma. Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Vamos continuar? E aí é o seguinte, a ideia, tá? A gente montou dessa forma para que a pergunta fique colocada, você que está nos assistindo, possa ler a pergunta e ouvir os comentários que formos fazer em relação a essas perguntas. Legal a ideia? Então vamos seguir, Vânia. Muito bom, muito bom, muito bom. Que gracinha você, Vânia. Segue, Vânia. Muito bom, muito bom. Formação nos mundos, dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Resposta. É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Agora li o comentário de Kardec. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Pergunta 38. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Na verdade, ele é um comentário até bem leve, né? Essa resposta, para ter dado essa resposta, podia não ter dado, né? Deus fez porque ele quis. Que interessante, né? Pois é, né? Ainda bem que ele quis, senão a gente não estava aqui. Pois é só uma colocação de verificação, né, de que de fato existe a vontade de Deus e que graças a Deus que ela fez o universo e nos fez na sequência. Continuando, vamos lá, agora é a pergunta 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Resposta. Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Resposta, isso está certo.
Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. É interessante isso aqui, William. Importante colocar, como dissemos já na última aula, que os espíritos, à época, deram respostas que valiam para a época, muito embora algumas foram colocadas também com uma visão mais evoluída, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje se sabe, que na época não se sabia, que os cometas, basicamente os cometas, eles são feitos de gelo, né? Existe uma tendência que fala que um cometa pode ter caído na Terra em formação lá 4 bilhões de anos atrás, para poder trazer a água, que depois virou a condensação, que depois começou a ter a atmosfera. E eles falam claramente aí, a gente não tem que achar que os cometas trazem algum tipo de situação. Se acreditava antes, inclusive do século XIX, que um cometa aparecendo no céu era algum fenômeno que podia significar, sei lá, desastres ou coisas muito, muito, muito sérias. Bom, William, a vida inteira até hoje ainda se comenta que se descer um cometa, uma estrela cair, você faz um pedido e seu desejo vai ser atendido. Ainda tudo tem muita crendice. Mas, enfim, está se estudando tudo. Mas, vamos lá, continuando. 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Veja bem, pode um mundo completamente formado desaparecer. O buraco negro é isso. Ele absorve o planeta e eles não sabem para onde que ele vai, mas a matéria daquele planeta deve estar em algum lugar ou se condensando de algum jeito para que possa aproveitar essa matéria, porque não sei se eles já estudaram isso, porque eu não acompanho, mas eu acredito que sim, né? Na verdade, é tudo teoria quando se fala de buraco negro. Mas eu entendo que essa resposta ela é muito mais ampla, né? Então, o que acontece, né? Do pó deste ao pó voltarás, né? E você se recicla. A matéria é reciclada no planeta como é reciclada no universo. E tem sim a ver com o buraco negro. Eu acho que tem a ver. E eu acredito também, um dia a ciência vai descobrir Não que tem essa matéria que ele engoliu vai estar renovando em algum outro lugar. Sim. Não tem lógica desaparecer. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. São tudo hipóteses, né? Mas vamos passar por isso, que para nós tanto faz. Formação dos seres vivos. Quando começou a Terra a ser povoada, no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Agora é longa a resposta, hein? De Kardec, né? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas.
à espera da criação da Terra para começar em existência nova em novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, para obstar à disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germens um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver, o que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos, pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Em 1857, os espíritos falam, já disseram que que existe vida em outros planetas, né? Isso aí está bem claro nessa resposta. Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas à espera da criação da Terra, para começar em existência em novo globo. Eu achei que é muito interessante essa resposta. Hein, André? O que você achou? Sim, já foi dada a noção, né, pelo Espírito da Verdade, que na verdade é um grupo de espíritos, como já foi dito no prefácio aí do livro, de que a vida existe no universo como existe no planeta Terra, né? E essa suposição que Kardec falou, e que os espíritos também já falaram e vão falar mais na frente, de que a vida existe de várias maneiras diferentes, em vários planetas diferentes, vários tipos de habitações diferentes, mas sempre é vida, né? Isso que é importante, sempre é vida. Ok, pergunta 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germens de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos na terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos.
Interessante, né? O homem vive discutindo isso, que a Terra tem não sei quantos bilhões de anos, que iniciou há não sei quantos quaquilhões de anos, e ele está dizendo que todos os nossos cálculos são meros, vamos dizer, quiméricos, mas não é bem sonho, né? Mas Na são verdade, hipóteses, isso. Na verdade, uma coisa é a idade do planeta que se consegue atribuir bem com o estudo das rochas, né? Então, o planeta tem 4,5 bilhões de anos. Agora, o homem, uns falam 200 milhões de anos, outros falam 20 milhões de anos. É isso que são esses cálculos quiméricos, você não tem certeza. O planeta você consegue ver, porque são rochas, então você consegue estudar rochas muito mais antigas, que até hoje não se encontrou nenhuma anterior a essa idade. Olha, William, já encontraram, eu assisti até no Discovery, que eles encontraram uma rocha e também encontraram um ser acima daquilo que eles imaginavam que fosse. Tanto a rocha, que eles agora estavam estudando de novo, porque essa rocha era diferente e essa rocha estava muito antes do que eles haviam estudado. Eu assisti no Discovery, só que eu não consigo guardar números, essas coisas, eu não gravo, mas eles já estão encontrando coisas diferentes. Eu acho que à medida que o tempo passa e que as pesquisas continuam, eu acho que sempre vai ter coisas novas, né, Andréa? Com certeza. Agora, voltando, lembrar de quando esse livro foi codificado, né? Quando ele foi feito por Allan Kardec, né? De lá para cá, já se passaram quantos anos, William? 170 e alguma coisa, porque Pois é. A ciência evoluiu. Agora, imagina daqui 170 anos, e depois mais 170 anos. Quer dizer, 167 anos, para ser exato. então, os espíritos, eles responderam para o entendimento da época, É né? verdade. Se esse livro fosse codificado hoje, talvez nós obtivéssemos outras respostas, como também faríamos outras perguntas, né? Mas eu acho que Então, tem um ponto, André, muito, muito relevante, que os espíritos disseram várias coisas que estavam à frente do seu tempo. Como, por exemplo, afirmar que existem seres extraterrestres. Tá bom. não estou dizendo que as respostas são equivocadas, mas muitas respostas vagas e que não tiveram uma explicação mais aprofundada, né? Com certeza porque a ciência naquele momento, talvez os cientistas não abrangessem uma resposta mais específica. Talvez, se esse livro fosse feito hoje, teremos nós outras perguntas e com certeza viria outras respostas. E assim sucessivamente. Exatamente. Bom, gente, ali nós escrevemos errado, se o germen da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Resposta: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Povoamento da terra. Adão. Agora vai começar uma coisa interessante, porque se nós vamos estudar isso, o povoamento, agora nós que já estamos, como diz André, estamos mais para frente, já pesquisando outras coisas, aí a gente sabe que os espíritos vieram dos Atlantes, da Atlântida, vieram de outros planetas exilados, aí, e provavelmente eles não vão falar sobre isso, né? Né, William? Eu só quero fazer um comentário. Primeira vez que a gente faz essa evolução aqui, então eu não coloquei, eu não tinha noção, na verdade, de quantas perguntas teríamos para falar. Então eu encerrei a apresentação nesse ponto, mas nós vamos continuar, porque temos tempo. E semana que vem a gente retoma
E a gente vai melhorando, tá, gente? Então, por favor, perdoem a gente. Tinha um errinho de português lá também, né? A gente está nojento, mas a gente ainda não está perfeito, vice? Não, mas é assim mesmo. A perfeição, meu filho, é Deus. Nós sempre vamos errar alguma coisa. Nós estamos estudando, né? Ninguém aqui é mestre de nada, ninguém aqui é o expert, nós somos todos iguais. Então, vamos lá. Vamos continuar estudando, que é o mais importante. Povoamento da terra, Adão. Será que ele comeu mesmo? Será que ele comeu a maçã que a Eva deu para ele? A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquele assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Será que mudou isso? Não Então, sei. na verdade, né, Adão e Eva, isso já se sabe, a ciência já explica que jamais existiram, né? E a própria Bíblia, quando ela fala, e Chico Xavier teve uma resposta em 71 no Pinga Fogo, espetacular, que ele fala, perguntado que foi a época por um pastor evangélico, como é que funcionaria a questão da reencarnação, já que Adão e Eva tiveram dois filhos, e Chico explicou para ele, com muito mais conhecimento da Bíblia do que ele mesmo, dizendo que foram 3, que era Caim, Abel e Sete, e que Caim matou Abel, pelo que se sabe, e quando ele fez isso, ele fugiu para uma cidade chamada Nod. E aí Chico perguntou, se era só Adão e Eva que fizeram os 3 filhos, de onde veio essa cidade? A própria Bíblia se desdiz, né? Ela se... Contradiz. Isso, Contradiz. ela É se isso contradiz. mesmo. Bom, vamos Se ver a eles eram, resposta. se eles eram primeiros, então, nessa cidade era antes dos primeiros? Como assim? Não, Pois e um detalhe ainda que Chico ainda completa. Caim, quando ele chega nessa cidade, ele encontra uma moça e ele a desposa, é. e Adão e Eva passam a ter netos. Diz a lenda, inclusive, que o filho de Caim era Noé. Vamos continuar. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismas que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Muito interessante e bem lógico. De repente, o Adão e Eva ficou 2 só moradores em determinado ponto do globo que houve um cataclisma e só sobrou os 2. Pode ser, eles estavam numa ilha. Pode. Aí pode ser, mas é mais lógico ainda ser um mito, né? E até uma maneira de você enxergar, contar toda uma história, né? E outro cara, né, que foi outro absurdo que acreditava nisso e que ele incentivasse a raça adâmica, né? Foi Hitler. E todo mundo viu o que aconteceu com essa crença que ele tinha, né? Pois é. Diversidade das raças humanas. Vamos ver. Uma coisa que sempre eu fui curiosa, e segundo a Bíblia, aí tem uma colocação muito estranha, porque as pessoas falam tudo línguas diferentes. Quem começou a falar essa língua? Estranho, né? De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra?
Bom, isso a gente sabe, é do clima, né? Do clima, da vida, dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro, de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Bom, até aí, beleza. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Sim, a própria história fala isso, dos mouros, quando tomaram na Europa, que se miscigenaram, então tem muita descendência moura, e assim por diante em todos os lugares. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Pois é, vários tipos de banana, ela não deixa de ser banana. Pois é. Só tem vários tipos, de acordo com o que se planta, semente, de acordo com o clima. As uvas, principalmente, né? Que tem uvas que se dão bem com terra seca, outras com altitude, coisas parecidas, né? E situações que a gente sabe que tem plantas que dão lá em clima muito frio que jamais vão prosperar aqui em clima quente. Isso é normal, a gente até que mora aqui na praia sabe disso. 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Resposta. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Bom, vamos ver aqui. Antes de começar, sobre a pluralidade dos mundos, que agora vai entrar mais um pouco, os espíritos, eles pegaram muito leve em tudo isso, né? Porque na época, é a mesma coisa que Jesus. Você imagina se Jesus falasse do jeito que se fala hoje? Aquele povo ia fazer, o quê? Como? Por quê? Hoje, as pessoas já não entendem. Para a gente conseguir entender um Emmanuel, quantas vezes a gente tem que ler a mesma frase? É um monte. Ou a mesma mensagem? Mas um ponto que eu acho que é muito importante a gente raciocinar de novo, 1857 esse livro foi publicado. Praticamente a Europa toda e as Américas eram escravagistas. E eles escrevem aí que todos os homens são irmãos. Imagina como foi quando leram o livro, por isso, inclusive, o Ato de Fé de Barcelona, né? Para quem não sabe, nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos. 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, os padres da época pegaram centenas de livros dos Espíritos e queimaram em praça pública em Barcelona. Por quê? Porque era um livro herético. E ele dizia coisas como essa aí. Essa resposta, ela acaba com o racismo. Então, e, inclusive, esses livros que os padres queimaram, veio caixas e mais caixas de navio que Kardec mandou para que fossem distribuídos. Aí, alguns mais espertos esconderam alguns volumes e guardaram nos lugares, porque a polícia lá fazia vistoria em todas as casas, para pegar todos os livros que pudessem para queimar. Mas eles conseguiram esconder alguns exemplares para que continuasse esse livro. E aí, Andréa? A história, né? Se a gente vai pesquisar aí na internet, a gente vê muita coisa aí na história que foi tentado que a informação, principalmente com relação à religiosidade, fosse retirada, né? Também se diz que o cristianismo era reencarnacionista, e também foi tirada a reencarnação da filosofia cristã, justamente para que as pessoas se contentassem com o estado social em que elas nasceram inseridas, e não vissem
uma igualdade entre elas, né? Então, a história, se você vai pesquisar, se você vai querer entrar mais profundamente nesses assuntos, você vai ver muita da influência do homem tentando manter a dominação ainda sobre o homem, infelizmente. Tanto que existem as castas. Mesmo que na Índia se dá o nome de castas, em todos os países tem as castas. Tem as pessoas que nasceram para ser... Não, você nasceu para ser empregado, para ser escravo. O teu filho, como é seu filho, vai ser escravo. A tua filha vai ser escrava, porque a casta deles é ser escravos. E ser, por exemplo... E não havendo reencarnação, a vontade de Deus é que assim seja, e não é verdade. Isso não existe. É exatamente isso. Então, isso é questão humana. A história conta muito isso. Quem gosta de ler história, vê tudo isso. Vamos dar uma lida sobre a pluralidade dos mundos? Nós temos tempo ainda? Temos 20 então, minutos. Então, vamos lá. São habitados, olha aí, William, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, e em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles Deus criou o universo. Pois é. Agora vem Kardec. Está claro aqui, não precisa nem... Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta em que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo a esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. E não só semelhantes, até diferentes, né, William? Porque são seres que têm outra estrutura física, nós já sabemos disso hoje em dia, né? E o homem ainda continua no espaço, mandando foguete para procurar gente igual a gente. Então, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que é bem racional. Eu vou pedir aqui, eu vou fazer aqui uma mentalização, pedir para Deus mandar uma resposta pelo Espírito de verdade. Tem gente racional no planeta Terra? Pelo amor de Deus, depois de 167 anos, a gente vê que essa pergunta com essa resposta, as pessoas continuam olhando para o céu e falando, nossa, somos os únicos, imagina. E ainda tem gente que acha que esse troço é plano. Meu Deus do céu. E fora isso ainda, William, o pior de tudo isso é que olha para cima e diz, nossa, como Deus foi bondoso, colocou todas essas estrelas para enfeitar o céu. Foi o que eu brinquei outro dia, né? Eu saí aqui na nossa sacada outro dia e falei para o André, olha só, meu amor, né? Esse céu, né? Eu ofereço a você. Né? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas, enfim, André, você foi mencionada, por favor, você tem direito à sua réplica. Então, por favor, tem 1 minuto para a réplica. Então, na verdade, aqui mesmo nesse planeta, a gente não enxerga todo tipo de vida. Tanto é que existe um microscópio para isso, quer dizer, existe as bactérias, os vírus, que só são vistos pelo microscópio.
e eles existem. Quer dizer que em outros lugares também a gente teria que ver com os olhos para que eles existam? Não faz sentido algum, né? Não, Partindo do que imagina. partindo do que a gente não vê aqui, todo tipo de vida, como é que você vai querer ver no universo? Pois é, então, fora isso, viu, William? Estão descobrindo novos pássaros, é isso novos que eu ia falar animais que agora. não tinham. Eu queria Estão falar agora. descobrindo até aqueles pequenos animais na floresta, tipo, eu vi um sapinho que eles nem sabiam que existia, porque ele era tão pequenininho, que era uma É. rãzinha diferente, que eles iam começar a estudar. Imagina, Não, que coisa. então, eu só queria completar, porque eu fiz a pergunta para o Espírito de Verdade, e eu escutei aqui com os meus ouvidos espirituanos, eu escutei a resposta. Não, não tem ser racional na Terra, não. Outra pergunta. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Está claro aqui. 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Resposta: sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Né, William? Eu gostaria de fazer, aliás, eu vou saborear esse momento, porque sempre quem indica livros aqui é a Vânia, então eu vou indicar um. Olha só que legal, hein, André? Eu estou ficando chique, hein? Estou nojento e estou chique hoje. Vai ganhar mais por isso, hein? É isso aí, o salário tem que aumentar. Eu quero recomendar a todos lerem o segundo livro psicografado por Chico Xavier, o segundo livro publicado da psicografia de Chico Xavier, que foi, na verdade, o primeiro que ele psicografou, chamado Cartas de uma Morta, que é um livro que ele recebeu da mãe dele, Dona Maria João de Deus, que visitou, utilizando para isso os recursos do plano espiritual, junto com seu mentor espiritual, outros planetas do sistema solar e viu os seres que ali habitam no plano espiritual. Eu convido para que todos leiam, porque é um relato extremamente interessante, publicado em 1933. Tá? E psicografado, foi o primeiro livro que Chico psicografou, provavelmente em 28. Então, só para vocês terem uma noção do tempo, são quase 100 anos que um espírito foi, visitou e comprovou isso que Kardec codificou aí através da resposta do Espírito de Verdade. Agora que eu saborei o meu momento... William, a revista Espírita, Kardec conversou com um ser de outro planeta. Agora que eu saborei o meu momento, ela vem e acaba com a minha graça. Tá bom. Acabou com tudo de você. Só que, para variar, minha memória sempre falha. Eu sei tudo, mas não lembro de nada. Eu li, eu acho que foi, se não me engano, o volume 2 da Revista Espírita, que a minha filha Simone me emprestou, e ele teve uma conversa com o ser, que até gostaria muito, se alguém leu a Revista Espírita, que pudesse até colocar nos comentários aqui. Eu vou perguntar para ver, eu vou perguntar até para uma pessoa aí que sabe muito mais que eu e que lê muito mais que eu, para saber quem era esse ser daquele planeta. Eu não me lembro se era de Júpiter, se não me engano. Ele conversou, fez entrevista com esse ser. Tá? Kardec. Na Revista Espírita, tem um monte de coisa lá. Revista Espírita é uma forte série. Depois Tem não sei falo. Quantos volumes. Depois a gente não vai... Olha, William, nós não vamos conseguir, nessa encarnação, ler tudo. Não vai dar. Depois eu falo que você é a mentora de todos nós, você fala que não sou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Olha, não tem jeito, a gente quer melhorar. Eu leio, mas depois essa cabeça oca aqui, que já teve Covid, esquece de tudo. Mas eu li, e eu ouvi, eu assisti, vi tudo. Bom, e agora tem uma resposta aqui grande.
Então, vamos prestar atenção. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis? E bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica dos vossos? Resposta. Agora Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequados ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares, iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Bem, pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Deixa eu te mostrar o que é a tecnologia do século XXI. Olha, hein? Olha só o que eu consegui aqui. Olha que espetáculo, hein? Olha só, vejam vocês. Espera que eu estou tentando fazer vocês verem. Espera aí. Só mais um minuto. Eu perguntei para a inteligência artificial, dona Vânia, e olha o que ela respondeu para mim aqui. Então, acertei. Planeta Júpiter. Tem um a mais aqui, tá? Eu fiz muito rápido e eu não apaguei esse um aqui. Isso aqui é só uma referência de onde a inteligência artificial achou. Tá vendo? Então, eu não estava errado, era de Júpiter. Não, mas eu não falei que você estava errado, só que a inteligência artificial hoje ajuda pra caramba, viu, gente? Se vocês que estão assistindo, vocês podem perguntar as coisas que a gente fala para a inteligência artificial que ela responde, tá? Muito interessante. Você vai colocar desse pedaço, né? Claro. Tá. Nós vamos parar nisso, porque vai ter considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Muitas e muitas páginas. São uma inteira, um pedaço, 2, 3, 4. 4 páginas. Não vai dar para ler. Pegar aí com a inteligência artificial exatamente aquele ser que foi entrevistado e que com certeza era de Júpiter. Você vai colocar para todo mundo ler, né, William? Vou sim. Então tá. Então tá, Kardec naquela época. Agora, logo, logo nós vamos ver todos aqui na Terra, né? Porque eles já estão por aqui faz tempo. E recomendo novamente, leiam Carta de uma Morta, que vale muito a pena. Carta de uma Morta, para quem acredita no Chico, para quem acredita na mediunidade do Chico e sabe o quão sério ele sempre foi, não é possível que haja mistificação naquele trabalho. Tchau, boa noite para vocês. Obrigada aí pela companhia. Quero agradecer a presença de todos até aqui. Dizer que semana que vem estamos de novo, às quartas-feiras, fazendo a gravação do estudo do Livro dos Espíritos. Está a fim de participar com a gente? Pode vir participar. A gente coloca o link da aula no nosso grupo Informações e Mensagens dentro da nossa comunidade, que está aqui embaixo. É só você clicar que a gente permite ter o acesso na comunidade. Você passa a fazer parte do nosso grupo. Ok? Peço para se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o like
compartilhar, comentar e até a próxima aula na semana que vem. Muito obrigado.